Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho Teológico. E nesta oportunidade estaremos gravando o nosso vídeo. E nós vamos estar falando sobre teísmo aberto. Estaremos comentando um pouco sobre essa temática que é de suma importância, visto que é uma doutrina nociva que tem tomado aí um vasto campo. Precisamos tomar cuidado com a questão desta doutrina maléfica, que chamada de teísmo aberto, ou teologia do relacionamento, ou teologia relacional, ok? É a teologia de um Deus limitado, a teologia de um Deus que precisa do homem para poder lembrar, para poder ser, enfim. Nós estaremos trazendo aqui uma advertência com respeito a essa temática sobre a teologia chamada teologia relacional, que é chamada de teísmo aberto. Vamos estar explicando toda essa questão aqui de teísmo aberto, certo? Primeiro eu quero trabalhar a questão dentro de 4 prismas, dentro de 4 proposições diferentes. Primeira proposição: o conhecimento de Deus tem de todas as coisas, não é estabelecido na eternidade. Então, primeiro eles dizem que o conhecimento de que Deus tem de todas as coisas não é estabelecido na eternidade. O segundo a sua presciência não é exaustiva, porque ele é autolimitado, ele se autolimita, ou melhor. Terceiro, seu relacionamento providencial vem com o mundo, não é meticuloso. E quarto, o futuro não é totalmente seguro. Ok? São 4 propostas, tem mais, mas resume-se nessas 4 aqui, onde estaremos comentando sobre este perigoso movimento que nos anos de 1980 assumiu aí, vem tomando um vasto campo ao longo dos anos. E quando no canal Rascunho Teológico estamos numa série de estudos sobre a teologia contemporânea, as correntes da teologia da atualidade, e vamos começar já falando sobre o teísmo aberto. Depois em outros vídeos estaremos dando continuidade com outros temas, também de forma que na questão de estar advertindo os irmãos, aqueles que escutam, os alunos que estudam teologia, enfim, precisamos ter cuidado com a teologia bíblica, propriamente bíblica, e a teologia dos achismos, dos achismos, e assim sucessivamente. Nós vamos dar aqui o nome de alguns precursores, e assim sucessivamente. Nós vamos com certeza aprender um pouco sobre essa temática, ok? Muito bem. Para começar, talvez você que está no canal, não subestimando a sua inteligência, mas nunca tinha ouvido falar sobre o teísmo aberto. Nunca ouviu dizer alguma coisa pertinente, o que isso representa, qual é a problemática disso tudo, Mas nós vamos trazer aqui com um pouco de clareza sobre essa questão. Algumas vezes vocês perguntou para você mesmo quem tomou aquela decisão de receber a Cristo em sua vida, Se foi Deus quem a tomou, ou foi você ou já chegou aí a questionar também com respeito à liberdade. Então são perguntas. Deus é soberano mesmo? Por que tal mal aconteceu? Certo? E assim sucessivamente. Nós vamos aqui apontar textos falando da soberania de Deus e também textos que essa teologia nociva tenta se assegurar, querendo cunhar, dizendo que
que é bíblica, ok? Mas já vou adiantando que é heresia, ponto. Isso é ponto pacífico no meio de todos os teólogos bíblicos, teológicos, né? Ponto pacífico. Porque é uma desonestidade textual que existem textos que existe na interpretação do texto, que eles aludem, que traz, assim, sabe, são coisas sem noção mesmo, um negócio assim, não sei como que isso, tem gente que se deixa levar ainda por essas mazelas, né? Então, por exemplo, quando você aceitou a Cristo, tomou a decisão de receber a Cristo como Salvador em sua vida, foi você que tomou a decisão, ou foi Deus que tomou por você? Você já chegou a questionar sobre a liberdade da escolha de decidir de si mesmo, ou se Deus já determinou todas as coisas a seu respeito? Se a resposta for afirmativa, é um sinal que você já experimentou a tensão de que deu a origem ao teísmo aberto, certo? Porque isso também vai tentando eximir o homem da responsabilidade humana, ok? Ou deixando o homem como um semideus, porque Deus procura a resposta para o homem e assim sucessivamente. Então, dentro da perspectiva teológica, nós vamos trazer aqui essa questão. Porque o teísmo aberto, eles pregam sobre o livre-arbítrio do ser humano e alegam que Deus não conhece o futuro. Ponto. Isso é um ponto que nós já trouxemos aqui. Inclusive, falei sobre as 4 situações, 4 proposições que dentro desse contexto. Ok? Vamos lá. Em 1982, um escritor chamado Richard Risse, ele escreveu um livro chamado A Abertura de Deus, né? E naquele livro ele vai abordar que o teísmo aberto subiu dentro do cenário teológico nos idos de 1990, chegando ao centro desse palco em 1994, certo? Com a publicação de um livro chamado A Abertura de Deus, um desafio bíblico à concepção tradicional de Deus. Muito bem. Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos observar que o disparate é tão grande porque eles ignoram a história, eles ignoram a Bíblia propriamente dita, e nós vamos trazer para os irmãos aqui. Você que está passando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana eu posto um vídeo aqui, de cunho teológico, obviamente, né? E assim sucessivamente. Então, qual será a abertura bíblica que dá para esse Deus tão fraco, tão limitado? Ok? Então, quando nós vamos ver, dentro do contexto histórico, a Bíblia vai nos ensinar, e dentro do contexto histórico, vários historicistas apontam, de credibilidade, claro, apontam que a Bíblia ela é incontestável, ela é inerrante, né? Principalmente quanto à teontologia. Eu tenho também no mesmo canal aí, no canal Rascunho Teológico, vários vídeos sobre teontologia, certo? Teontologia 1 e 2, melhor, para ser mais preciso, ok? Na verdade são 3, a existência de Deus, teontologia 1 e teontologia 2, ok? Você pode ver aí onde eu trato dos atributos de Deus, cognoscíveis e incognoscíveis. Cognoscível e incognoscíveis, certo? Os atributos de Deus dentro do seu contexto geral. Então, como vamos trabalhar nessa determinação, nós vamos falar que a onisciência de Deus é por parte, não é? Isso está errado. Tudo o que acontece na sua criação, chamada de providência ou presciência, e a liberdade e a responsabilidade humana de escolher o seu próprio caminho, que é chamado livre-arbítrio. Então, dentro desse tripé, essa doutrina, ela ignora a antinomia bíblica,
que apresenta a soberania de Deus e a responsabilidade humana numa situação de convivência mútua. Deus quer salvar? Quer, mas o homem precisa querer ser salvo, certo? Um dia desse eu estava assistindo um camarada, um cidadão aí, e ele falando que toda a culpa do teísmo aberto é do arminianismo. Eu disse, meu Deus, quanta ignorância. É um cara conhecido na mídia aí, entendeu? Um cidadão conhecido. O camarada totalmente ignorante, porque ele vive para falar do arminianismo. Se ele estivesse falando de Cristo, talvez a igreja dele estava um pouco mais, a igreja que ele estaria um pouco mais adiante. Arminianismo, calvinismo são linhas de pensamentos, né? Mas a Bíblia é o suficiente para a salvação do homem, ponto, certo? Então as Escrituras Sagradas vai dizer que Deus é absolutamente soberano e onisciente, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, foi para o louvor e para a sua glória. Paulo disse isso em Efésios capítulo número 1, versículo 11 e 12, né? E também para o próprio bem dele, do próprio Deus e de suas criaturas. Agora vem alguém tentar desqualificar isso, quer dizer, meu irmão, quem pensa assim, o problema é exclusivamente seu. Quem não crê, o problema é de quem não crê. Eu creio, eu sei, eu sinto, eu vejo, eu entendo que Deus é soberano, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ponto. Sem ní qua não. Agora, o que ocorre? Alguns textos que nós vamos colocar aqui é uma desonestidade escriturística, textual. Uma desonestidade textual porque é uma exegese totalmente sem nexos, descabida, de qualquer razões, né? Então, as Escrituras descrevem a responsabilidade humana, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele. Então, a responsabilidade é todo aquele que nele crê. Deus deu o seu Filho unigênito a parte de Deus. Agora, todo aquele que nele crê não perece, mas tem que crer. João 3,16, não é? Então, consequentemente, outros que creem na visão determinista, que eu também não sou, de que o Criador de seu cosmos diminui a responsabilidade do ser humano, eu determino isso, eu determino aquilo, a importância da glória de Deus, tais pessoas têm três inclinações que se entende de uma posição mais justa. Por exemplo, quem enfatiza a natureza autônoma das escolhas humanas, essas pessoas identificam como teólogo holandês, apontando para Jacob Armínio, que eu acabei de falar. Jacob Armínio ou Jacó Armínio, né? Ou Jacobus Arminius, né? Que viveu nos idos de 1560 a 1609. Né? Então, o teísmo aberto é uma tentativa recente de encontrar um meio termo aceitável dentro desse negócio. Por isso que muitos dizem que o arminianismo abre brecha para isso. Negativo, meu. Negativo. Totalmente descabido isso aí. Existe um camarada chamado Craig Pinnock. Craig Pinnock, ele alega que o teísmo aberto é necessário para que as criaturas de Deus sejam expressamente agentes pessoais livres. Agentes pessoais livres. Então, essa abertura significa que Deus não determina. Aliás, Ele nem mesmo sabe o resultado ou desdobramento do futuro até que os agentes pessoais livres façam suas escolhas. Ao advogar tal abertura como a melhor solução para tentar, para a atenção, ou seja, para a atenção da soberania divina versus responsabilidade humana. Gregor Boyd, ele vai considerar isso como, ele vai dizer assim, a abertura de Deus quanto ao futuro como um dos seus atributos de grandeza, porque um Deus que tem disposição de se comprometer com um determinado elemento de risco é mais sublime do que um Deus que contempla o futuro eternamente estabelecido. Então, Gregory Boyd, ele está dizendo que Deus, o Deus humano, é mais coerente do que o Deus eterno. O Deus eterno. Então, Boyd, ele vai insistir na ideia de que a abertura diminui a presença de Deus, não diminui a presença de Deus. Por isso que é chamado teísmo aberto. Teísmo quer dizer Deus, aqueles que creem em Deus.
Aberto é porque é um Deus relacional. Ele se relaciona primeiro com o homem para entender o problema do homem, certo? E assim sucessivamente. Isso não é bíblico, certo? Deus, ele criou todas as coisas. E tudo que ele criou, ele viu que era muito bom, certo? E ele sabe de todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. Ok? Daqui a pouco estarei dando os textos aqui. O teísmo aberto, ele apresenta uma série de ameaças à concepção da Bíblia acerca de Deus. O Deus que conhece todas as coisas reais e possíveis, sem nenhum esforço, igualmente, bem o assunto dessa controvérsia, em vez de ser periférico e ocidental ou incidental, é de fato fundamental e danoso para a teologia evangélica. Então, esse negócio de colocar teísmo aberto, essa visão é uma visão herética, não tem contextualização, não tem nada. Então, esse Bruce Ware ele vai dizer assim, que é um opositor do teísmo aberto, e ele vai, é autor desse livro aqui, ó, Bruce Ware, entendeu? Ele vai dizer assim: a nossa concepção da providência de Deus exercerá obrigatoriamente uma influência sobre o cotidiano da vida e da prática cristã de inúmeras maneiras. Cometer um erro aqui é criar milhares de problemas, tanto teológico quanto prático, né? Na página 13 desse livro, aqui ele vai trabalhar essa proposta, ele vai fazer essa citação aqui, ó, entendeu? Eu preparei um rascunho aqui, e nós temos aqui, eu tenho aqui essa propositura, bem nessa junção aqui, ó. Isso. Está aqui. Onde tem o título Teísmo Aberto e Fé Cristã. Ok? Então, o teísmo clássico, por exemplo, quer dizer, a posição da qual cremos, que é o teísmo clássico, crê em Deus em todas as esferas, que Ele é santo, poderoso, é soberano, é imacessível, é gracioso, é poderoso, enfim, todo dentro dessa questão. Eu até tenho um estudo aqui, tem uma ontologia, vamos lá, Deus e seu tempo, enfim, uma série de coisas, de assuntos, conforme eu já disse que temos um canal aqui, tem ontologia, cadê? Deixa eu achar aqui, teontologia. Então nós temos aí, onde falamos da soberania do Deus eterno, entendeu? Do Deus, de Deus que é todo poderoso, é santo, é justo, é grande, faz tudo que lhe apraz. Então, logo esse conceito de Clegg, Pinnock e vários outros, né, vai cair por terra. E é essa a nossa intenção aqui, tá certo? Talvez você, irmão teólogo que está aí, que me ouve, já viu, ou já até começou a pensar sobre essa demanda. Será isso, será aquilo? Deus é todo poderoso e ponto. Ele é santo e ponto. Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Porque não é o homem que molda Deus. É Deus que molda o homem. Ponto. Não é homem que molda Deus. É Deus que molda o homem. O resto é conversa. Certo? Então nós vamos estar trabalhando isso aqui. Ok? Eu sei que falar nisso no vídeo em 30 minutos é pouco tempo. Certo? Então, dentro do teísmo clássico, é a posição que nós acreditamos, Deus é onisciente, onde se origina toda a presciência, onde toda a liberdade humana está dentro desse contexto, está dentro desse prisma de Deus. A natureza de Deus não pode ser menosprezada por nenhuma ênfase que exagera aí dentro da responsabilidade humana. Pelo contrário, o fato de Deus, dentro da perspectiva tradicional,
por vezes é mal, expressa ou ridicularizar Deus como um monarca altivo, alheio, inconsequente, que tem gente que imagina esse Deus, um Deus sentado em cima de uma poltrona e dentro de um reino ou fechado em algum lugar. Meu irmão, esse Deus não é bíblico. O Deus bíblico é um Deus que cuida de tudo que criou, que está voltado para toda a criatura, por isso que ele pune quando tem que punir, por isso que ele liberta quando tem que libertar, e ele quer que todos sejam libertos, né, do pecado, e assim sucessivamente. Então, o teísmo aberto não soluciona o problema da antinomia, ele simplesmente remete a discussão para outro ponto, outro aspecto, né? A questão agora passa a ser a seguinte: constitui-se um livre ação futura, em contraste com a ação que não seja livre, ou seja, eles trazem problema. De acordo com o teísta aberto, o nome dele é William Hasker. Um agente livre, no que se refere à ação, em dado momento, sequer no momento tiver no poder de agente, capacidade de realizar tal ação. Também a capacidade de abster-se dela, né? Ele vai escrever no livro chamado Filosofia da Perspectiva, não é? Uma obra chamada A Filosofia da Perspectiva, certo? Entre os teístas abertos adotam um conceito de liberdade humana inadequado, totalmente inadequado, que chega a ser quase o libertário. John Frum, ele, no seu livro Não Há Outro Deus, ele vai explicar. Os defensores do livre-arbítrio os libertários afirmam que só podemos ser considerados responsáveis por nossas ações se tivermos esse tipo de liberdade radical, ou seja, o princípio da qual se baseia é bastante simples. Nessas decisões são induzidas por qualquer outra coisa ou qualquer pessoa, inclui nosso próprio desejo. Então, não se pode dizer que na decisão genuinamente nossa, portanto, não podemos considerar responsáveis por ela. Ou seja, John Frum, no seu livro A Responsabilidade do Teísmo Aberto, não é? Ele vai tratar disso. Então, na realidade, somente Deus é verdadeiro e livre. A liberdade humana é relativa, não é? Uma última análise sobre o relacionamento da soberania, a presciência divina com a liberdade é a responsabilidade, e a responsabilidade humana está muito além do alcance da compreensão das criaturas humanas e angelicais, certo? Então, essa tal liberdade aí, pregada pelos teístas abertos, ou da teologia relacional, ela se choca com a Bíblia. Vamos ver os perigos que nos trazem essa doutrina. O teísmo aberto, ele menospreza a ação divina, a glória divina. Na verdade, na realidade, somente Deus é verdadeiramente livre. A liberdade humana é relativa, como eu já disse. Então, em última análise, o relacionamento da soberania e a presciência divina, como a liberdade e a responsabilidade humana, está muito além do alcance da criatura humana, não é? Então, o teísmo aberto dá crédito à criatividade e à desenvoltura de Deus quando ele se consegue instigar, ou seja, os agentes mais livres erigem aí de conformidade com o plano e caminhos de Deus, né? Outro problema que temos é que o teísmo aberto ele menospreza a esperança humana, né? Em Romanos capítulo 8, a partir da tal perspectiva, o versículo bíblico de Romanos 8, 28, deve ser lido da seguinte maneira: a maioria das coisas coopera para o bem daqueles que Deus consiga instigar, não é? Mas a Bíblia diz que a maioria das coisas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é? E que foi chamado pelo seu decreto, não é? Então, Deus não instiga, Deus não tenta, Deus não pode ser tentado e também a ninguém tenta, não é? E não teremos aí condição de dizer como José nesse caso: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém
Deus o tomou em bem, tornou em bem para fazermos como vedes agora, que conserve minha gente em vida. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Então José disse que Deus converteu o mal, que era o mal, em bênção. Para os teístas abertos, isso não procede, né? Então, mas o texto está dizendo, e aí? Com quem vamos ficar? Certo? Porém, o apóstolo Paulo vai afirmar o contrário, vai dizer assim, que plenamente está certo de começo com a boa obra, ele vos completará até o dia de Jesus Cristo, né? Se conseguimos observar essa realidade da caracterização do seu propósito divino, que afirma os teístas abertos, que ele talvez seja um bem-sucedido no cumprimento dos seus propósitos na vida. Então, o homem, ele tem esperança divina, né? Deus deu ao homem esperança, e o teísmo aberto, ele menospreza essa esperança, né? O teísmo aberto também, ele menospreza a confiabilidade da profecia, entendeu? Da profecia. Não sei de qual modo, de bem ou de mal, é destinado a mim. Ele pega esse texto e vai dizendo, pois isso são propositura humana, o homem realmente não sabe o futuro, isso é verdade, não é? Porque o futuro pertence ao Senhor. Mesmo os teístas dizendo que são, eu reputo que seja um número não tão grande assim, mas existe esse movimento, é preciso que tenhamos cuidado com esse tipo de proposta, né? Com esse tipo de heresia. O teísmo aberto, ele menospreza a confiabilidade profética, não é? Conforme estamos vendo aqui. Então, o teísmo aberto também, ele menospreza o futuro de Israel, né? Após ele relembrar a profecia, por repetida vez, e frustrar o plano de Deus para para aquela nação. Será que a nação de Israel poderia ter um restinho de esperança? Entendeu? Então, isso tudo que eu estou colocando aqui são propositura do teísmo aberto, que é um prejuízo descabido, né? Ninguém merece. O teísmo aberto é a teologia do Deus imperfeito. A teologia, nós vamos ver, vou dar um dados para vocês aqui, na verdade eu vou deixar na descrição do vídeo um site da nopec.net, www.napec.net, né? A teologia do Deus imperfeito, né? de Ricardo Gondim e de Elaine Cabral. Ele colocou uma parte desse artigo, vai dizer assim: Deus é tão perfeito, conhece a plenitude do tédio, de tão cercado pelo idêntico a si mesmo, incapaz de dizer que porque hoje não é apenas um reflexo de ontem. Se jamais tenho sonhado em outros dias, afadado com a possibilidade de um mundo impecável. Inventou o amor ao qual se preferiu ou preferiu amar. Então, eles trazem aí um problema da imperfeição de Deus, né? No texto, Elaine Cabral, ele vai relatar de um Deus impotente, medíocre, né? No texto de Elaine Cabral, vemos um trato de Deus medíocre, pequeno. Em tese, o autor apresenta uma divindade oca e desprovida. Então, precisamos que tenhamos cuidado com esse tipo de doutrina. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é soberano e assim sucessivamente. Então, o teísmo aberto é a teologia de Deus ausente e impotente. O teísmo aberto também Deus se relaciona com mulheres e homens em amor, né? Então, um dos atributos de Deus é o amor, do amor é a liberdade, né? Ricardo Gondim entende que não seria possível falar de amor ao mesmo tempo. Então, o Ricardo Gondim também se desviou já do conceito bíblico, já tem muito tempo, né? Tenho muito respeito, mas nos artigos, quando vamos estudar isso, tem sempre ele lá dando seus pitacos, né? Que realmente são, sei lá que palavra eu vou usar aqui, deixa eu ficar quieto, entendeu? Porque o outro também pensa, o outro também estuda, o outro quê? O outro irmão, o outro pastor, o outro teólogo também estuda. Então, vamos contestar isso aí, né? Vamos contestar porque está errado, né? E assim sucessivamente, ok? Então, a liberdade como um atributo do amor complicou ainda mais, diz Ricardo Gondim, certo?
e assim sucessivamente. Eu vou colocar o site aí, o artigo, para você dar uma olhada, você aluno que está ao alcance do vídeo, né? Teologia relacional, é a semelhança de Ricardo Gondim. Esta teologia relacional considera-se a concepção tradicional de Deus como inadequada, ultrapassada e insuficiente para explicar-lhe a realidade e se apresentar como uma nova visão de Deus. E a maioria de maneira que se relaciona com a criação. Seus pontos principais podem ser resumidos de várias formas. Vamos lá. O atributo mais importante de Deus é amor. Deus não é soberano. Deus ignora o futuro, pois ele vive no tempo e não fora dele. Deus se arrisca. Deus é vulnerável. Isso é os conceitos da teologia relacional, tá? Entendeu? E já o teólogo, o reverendo pastor Augusto Nicodemos Lopes, ele refuta isso. É um teólogo presbiteriano lá da Paraíba e muito conhecido. Ele vai refutar isso, certo? Onde é que está essa refutação dele, pastor? No site Monegismo, né? Ele vai dizer, ele vai combater a propositura do teísmo aberto dentro dessa questão da teologia relacional, tá certo? Bom, esse é o primeiro vídeo do teísmo aberto. Eu pretendo fazer mais um para acabar com o tema, ou seja, não é exaurir tudo, claro, mas para trazer alguns conceitos do que estamos precisando, certo? Tem uma carta também aberta, chamada Carta Aberta do pastor Eros Pasquini, né? Carta aberta, abaixo escrita pelo pastor Eros Pasquini, em virtude do artigo de Ricardo Gondim, quem Deus não ouviu primeiro, quem Deus ouviu primeiro, não é? Ele está também no site do ricardogondim.com.br, no qual se defende da heresia do teísmo aberto, né? Então ele faz uma declaração lá. O texto de Gondim, por exemplo, quem Deus ouviu primeiro, né, foi do dia 26 de dezembro, não é? Cantando Noite Feliz, na noite de paz, com a igreja dele estava lotada, não é? E assim sucessivamente. Então, é preciso que tenhamos cuidado com esse tipo de doutrina, tá certo? No próximo vídeo estaremos falando sobre essas demandas e refutando tudo dentro da Bíblia, com textos, subtextos, texto, contexto e subtexto, ok? Então, nós vamos trabalhar essa proposta aí dentro da questão do teísmo aberto e essas periculosidades aí das igrejas emergentes, ok? E assim sucessivamente. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Um abraço.